O tema de hoje é referente a um livro de Allan Kardec, que se chama Viagem Espírita em 1862. E por que a gente escolheu esse tema? Primeiro, que vocês vão notar que lá embaixo, naquele papelzinho onde ficam marcadas as palestras de segunda, de quinta, os temas, vocês vão ver que algumas vezes vai aparecer assim, estante espírita. Toda vez que aparecer lá estante espírita, é porque a pessoa que vai fazer o estudo vai escolher um livro, algum clássico da doutrina espírita, e vai abordar somente ele. Vai falar um pouco sobre as ideias dele, sobre o contexto do livro, despertar um pouco a nossa curiosidade para que a gente tenha vontade de ler, de pesquisar. E então hoje a gente resolveu escolher esse livro de Kardec, um livro que talvez não seja tão conhecido, mas que não perde nada em qualidade. E aí a gente se pergunta, mas o que foi essa viagem espírita? Não é? Kardec, ele conhece os fenômenos espíritas aproximadamente em 1850. E então ele começa a investigar, começa a estudar, escreve o livro dos espíritos, escreve o livro dos médiuns, funda a revista espírita, onde ele vai trabalhar, vai ajudar a divulgar a doutrina, funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que a gente pode dizer que seria uma espécie de primeira casa espírita do mundo. Então lá as pessoas vinham assistir estudos, exercitar o trabalho no bem, na beneficência, procurarem ser pessoas melhores. Só que a Sociedade Parisiense, essa casa espírita daquela época, ela entrava de férias entre os meses mais ou menos de setembro e agosto. Então o que Kardec resolvia fazer? Durante as férias da sociedade, ele aproveitava para viajar pelo interior da França, para que ele pudesse conhecer como estava se desenvolvendo o movimento espírita, para que ele pudesse conhecer fenômenos novos, ensinamentos novos, para que ele pudesse dar instruções para as pessoas, responder a perguntas, as dúvidas, mas principalmente, talvez, para fazer o corpo a corpo, para ter o olho no olho, para apertar a mão, para abraçar, para exercer a fraternidade. E então, a gente vai ver que ele vai fazer essa viagem em 1860, em 1861, em 1864, em 1867 e em 1862. A diferença é que nessa viagem de 62 foi aonde ele percorreu mais cidades, aproximadamente 20 localidades diferentes, como a gente pode ver ali no mapa, mais ou menos de 1.300 a 1.500 quilômetros num trem que percorria a 50 quilômetros por hora. E é interessante só observar que esse livro ele tem duas edições. Tem uma edição mais antiga, que é só o relato da viagem de 62. E nas edições mais novas é a viagem de 62 e, como diz ali, e outras viagens de Kardec. Então, nas edições mais novas, a gente vai encontrar lá todas as viagens. O que a gente vai encontrar? Palestras de Kardec, instruções de Kardec, respostas a perguntas e algumas visões que ele tinha sobre a própria doutrina espírita. E aí a gente separou alguns trechos do livro para que a gente possa ler aqui e comentar. Aí o primeiro aí, Esse é o único trecho que não é desse livro, mas tem um porquê dele estar aqui. O verdadeiro Kardec, a alegria. Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec devia ser uma personagem sempre fria e austera. Então ele já começa falando aqui, olha, se você acha que o Allan Kardec é aquele homem das fotos e das imagens, que é só seriedade, que é sisudo, você está enganado. Não é esse o homem. Não era, entretanto, assim. Esse grave filósofo
depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila Seguir, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões. Sabia adubá-las com o nosso velho sal gaulês, em rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Gostava de rir, com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Quem disse isso é o Henri Sauce, está no livro que é o Espiritismo, na parte da biografia de Kardec, um livro editado pela FEB. Então, o Kardec era um homem alegre, um homem que tinha facilidade em fazer as pessoas sorrirem. E a gente fica imaginando aquela pessoa sisuda, de cara fechada, mal-humorada. E aqui cabe a gente fazer uma distinção entre seriedade e sisudez. Sisudez, o atributo de quem é sisudo. Acabei de inventar. O sisudo é aquele que está sempre de cara fechada. Aquele que entra, não dá um bom dia, não sorri. Tá todo mundo feliz, ele não fala com ninguém. Só que o mal é que a gente confunde seriedade com o sisudo. A gente acha que ter seriedade é ser sisudo, e não é. A seriedade é o grau de consciência que a gente tem das nossas responsabilidades. Mas por maiores que sejam as nossas responsabilidades, nós não precisamos ser sisudos. A gente não precisa deixar de sorrir. Até porque, se a gente for ver, os grandes exemplos modernos que a gente tem de vivência do Evangelho eram sorridentes. Chico contava piada, né? A irmã Dulce tem umas passagens que arrancam risadas de nós. E tantos outros, né? Kardec não era diferente. Kardec era esse homem fraterno, alegre, feliz, bem-humorado. E então a gente faz uma outra observação. Quando que Jesus começa o seu apostolado? Porque Jesus passa 30 anos com a sua família, trabalhando com seu pai, José, na marcenaria, na carpintaria. E então, depois dos 30, começa a tarefa pública dele. Ele vai começar a pregar o Evangelho. Só que a primeira aparição dele é num casamento. E é interessante a gente observar que cada passagenzinho do Evangelho, ela tem profundos significados. Por que começar numa festa de casamento? Isso é um símbolo para a gente de que a nossa caminhada no Evangelho, ela deve começar na alegria. Porque o casamento, ele é um símbolo da alegria. De duas almas que se amam, que vão começar uma vida juntas. Então, será que Jesus escolheu por acaso um casamento para aparecer pela primeira vez em público? Não era. Espírito superior não dá ponto sem nó. Não faz coisa sem propósito. Então, isso é um símbolo para a gente de que a nossa caminhada no bem, ela deve se dar com alegria, com sorriso, com leveza. E onde termina a caminhada de Jesus enquanto encarnado? Ele é crucificado, morto, e então, após 3 dias, quando os discípulos estão todos desanimados, descrentes, tristes, eis que algumas mulheres vão ao túmulo para visitar o corpo de Jesus, e Jesus aparece em espírito para elas, dizendo que a morte não existe, que a morte é uma ilusão. E então aquelas mulheres correm de alegria para contar para os discípulos. E quando eles ouvem que Jesus não havia morrido, mas que ele estava de volta, a primeira reação deles é de profunda alegria. Então a mensagem de Jesus, ela começa na alegria e ela termina com um momento de alegria. Essas coisas não são por acaso, né? Esses fatos, esses contextos, eles são para passar mensagens para a gente.
E então, a gente coloca esse trecho aqui justamente para demonstrar que Kardec estava muito afinado, não só com o pensamento evangélico, mas com o jeito evangélico de ser. Evangélico que eu digo aqui da mensagem dele, não da escola religiosa. Eu prefiro chamar de protestantismo, para ficar mais claro. E a gente vai ver que o Kardec não é esse frio pensador, mas que ele é um apaixonado pela caridade. Geralmente nos trabalhos acadêmicos, quando a gente vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vai publicar um artigo, a gente tem que fazer as palavras-chave do texto. O que é a palavra-chave? A palavra-chave são as palavras que mais vão se repetir ao longo do texto. E são palavras que vão permitir a gente ter uma ideia do conteúdo do que está escrito ali. Então todo texto acadêmico tem palavra-chave, como se fosse um início do caminhar. Se a gente fosse colocar algumas palavras-chave nos escritos de Kardec, com certeza uma das primeiras iria ser caridade. Porque toda vez que a gente for ler algum texto escrito sobre o próprio punho dele, que não tenha sido pelos espíritos, a gente vai descobrir que ele é um apaixonado por esse tema. Ele adora falar de fraternidade. Ele adora falar de beneficência. Ele é um apaixonado pela caridade. E então, a gente vai ver uma outra coisa também. Que ele não podia ser só intelectual. Ser só intelectual é muito pouco para o tamanho da tarefa. O Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, ele diz assim: a inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Ele não diz que a inspiração do alto nasce na fonte dos intelectos grandiosos. Ele diz que a inspiração do alto, no seu mais alto grau, ela só desce quando o coração é puro. Então esse homem que teve esse trabalho gigantesco, ele não era só um gênio. Ele era também um homem de bem. Um homem com profundo amor no coração. Ele diz assim em um dos trechos do livro: estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. Ou seja, é o Kardec que está ansioso para apertar a mão. Ele quer ver. É o Kardec que a gente vai ver no livro comendo com os operários, comendo com os pobres, dialogando com todo mundo, atendendo a todo mundo. Esse já é um trecho do livro. Diz assim, Kardec em uma das seus discursos: sem dúvida, já é muito acreditar. Mas apenas a crença não é suficiente se não leva a resultados. Infelizmente, há muitos nessa situação. Isto é, pessoas para quem o Espiritismo não passa de um fato, de uma bela teoria, uma letra morta que não conduz a nenhuma mudança, nem no seu caráter, nem em seus hábitos. Tiago, em uma das suas cartas, ele diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, sem o espírito, esse corpo aqui não levanta. Ele é só um pedaço de carne. A fé, se não tiver trabalho no bem, é igual o corpo sem espírito. É só um pedaço que está atirado ali. Então Kardec está tocando nesse tema de você adentrar, achar muito bonito, mas não praticar, não colocar na sua vida. Porque a gente pensa assim, na casa espírita e em todas as outras instituições religiosas, a gente tem muitos trabalhos assistenciais. A gente tem a distribuição de alimentos na rua, a gente tem trabalho com as crianças, de evangelização, as atividades. A gente tem distribuição de mantimentos, de roupa, enfim, uma série de atividades.
Só que, embora elas sejam importantíssimas, há uma atividade que é central, que é o grande objetivo da gente estar aqui, que é a nossa obra interior. Porque no fundo, todos esses trabalhos assistenciais, eles são mecanismos, eles são instrumentos que Deus dá para que a gente possa aos poucos ir chegando no verdadeiro objetivo, que é entrar dentro de nós mesmos, nos conhecermos e nos tornarmos pessoas melhores. Eu falo isso aqui para o risco da gente não ficar automatizado no trabalho. Eu venho para a casa espírita, distribuo 500 quentinhas por mês, distribuo 500 cobertores por mês, mas estou de cara feia, estou de cara amarrada, não estou feliz com o que eu estou fazendo, não estou tratando as pessoas bem. Então, esses trabalhos, eles são mecanismos para que a gente possa se transformar. Porque quando a gente vai a um morador de rua e a gente desperta em nós um sentimento de compaixão, de querer ajudar, quando a gente encontra uma criança que tem a vida muito mais difícil que a nossa e é muito mais nova que nós, mas está sorrindo, aquilo vai começando a mexer com a gente. Quando a gente vai num hospital visitar uma pessoa, às vezes que é um paciente terminal, e ele dá uma lição de vida na gente, eu estou mal-humorado com saúde e ele está bem-humorado morrendo. Então, através desses trabalhos, nós vamos despertando. Esses trabalhos são a grande caminhada, o grande instrumento que Deus nos dá para que a gente possa chegar ao rumo central, que é nos melhorarmos. Então, os trabalhos são importantíssimos, a gente deve experimentar eles, deve tentar alguma coisa que a gente gosta, mas não esquecendo de que o objetivo deles não é só distribuir, é despertar sentimentos dentro de nós. E a gente diz mais, porque Deus não está preocupado com a quantidade. 3 passagens nos revelam isso. A primeira é quando Jesus e seus discípulos estão observando as pessoas depositando o dinheirinho no gasofilácio, que era um lugarzinho do templo onde você colocava as moedinhas, as doações para os pobres, para o funcionamento do templo. E eles estão vendo que tem um monte de gente colocando um monte de moeda lá, um monte de dinheiro. Só que de repente chega uma viúva e coloca uma moedinha de nada. E aí Jesus fala, olha, ela colocou mais que todo mundo, porque ela deu do que ela precisava e porque ela deu de coração. A outra passagem no livro Renúncia, quando a personagem Alcione é o espírito mais iluminado da história. Sabe o que ela é? Trabalhadora doméstica. Lava prato o dia todo, enxuga o chão. Não é quantidade, é qualidade. É o quanto de amor que eu coloco naquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente acha que tem que ser alguém que arrasta multidões atrás dele. Não é? A Lívia, no livro Há 2000 anos, a Lívia é um dos espíritos mais elevados também da história. O que ela é? Dona de casa. Mas dentro do limite das possibilidades dela, ela fez o melhor que ela podia. Se dedicou aos filhos, à família, podia ajudar alguém ou outro, ajudava um escravo ou outro. Fez o que estava no limite do que dava. Então Jesus não quer quantidade, ele quer qualidade. E aí tem uma passagem nos evangelhos em que Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, a velinha, e se coloca debaixo do alqueire, do móvel, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus queria dizer com isso? Reparem em um detalhe do texto, quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Porque ele não diz assim: Pedro, você é a luz do mundo. Ele não diz assim: Tiago, Judas, vocês são a luz do mundo. Não. Ele diz: vocês, todos vocês que estão aqui, vós sois a luz do mundo. Ele queria passar a mensagem da confiança, porque Jesus confiava e confia profundamente em nós. Às vezes a gente fica se lamentando, achando que não pode fazer nada de bom, que não tem luz, que não tem amor, que não pode ajudar ninguém. Isso é um grande equívoco. Tem uma passagem no livro Jesus no Lar, capítulo 20, em que o Neio Lúcio narra o seguinte: tinha um homem lá na época de Jesus que ouviu falar dos ensinos dele. Ele se encantou. Falou: cara, eu quero ser bom, quero fazer o bem. Só que ele ficou desanimado porque ele era muito pobre. Ele pensou: mas não tem como ajudar as pessoas. Às vezes eu que tenho que pedir ajuda. Só que ele era insistente. Então ele resolveu fazer o que dava. Então, se ele via alguém triste, ele tentava reanimar a pessoa. Se viam para ele com um papo assim meio mal-humorado, ele tentava mudar. Tentava contar alguma coisa alegre. E assim aos poucos ele ia tentando fazer o que ele podia, o máximo que ele podia. O Neio Lúcio chega a narrar que a vontade dele de ajudar era tanta, mas ele tinha tão poucas possibilidades de ajudar, que ele chegava a tirar as pedras da rua para que as pessoas não tropeçassem. E ele desencarna e se espanta com a recepção que ele tem após a morte. Porque ele se espanta de ter achado que era quantidade. E não era quantidade, era qualidade. Então, como Jesus disse, e como a gente estuda, vós sois, todos nós podemos fazer o bem. Todos nós temos pontos de luz no coração, no sentimento. Aí o Kardec diz assim, em um outro discurso: pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. Fazei que em se vos vendo não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em nossa boca. A gente colocou uma frasezinha ali que alguns atribuem ao Francisco de Assis, que diz assim: ensine o evangelho, se necessário use palavras. E aí tem uma história do Lutero, o Martinho Lutero, o autor da Reforma Protestante, que era orador, e certo dia ele chega para um superior dele e fala: olha, acabou, eu não quero mais fazer estudo, não quero mais falar em público. E o superior dele vira para ele e pergunta: mas por quê? Ele fala: eu não consigo fazer o que eu falo, eu estou com vergonha de ir lá na frente e falar coisas que eu ainda não consigo fazer. E o superior dele chegou para ele e falou: Lutero, o orador fala aquilo que ele precisa ouvir. Porque levando para a nossa vida cotidiana, a gente tem que ter muito cuidado com o seguinte pensamento: eu sou cheio de defeito, não vou entrar naquele trabalho não, que não vai dar certo, eu vou estragar. A gente tem que ter confiança. A gente tem que saber que a gente tem defeito. Os apóstolos tinham defeitos. De vez em quando a gente vai ver nos evangelhos, vai ver nos livros de Emmanuel, que tinha arranca-rabo entre eles, que um discutia com o outro, outro brigava, ficava de mal. Mas eles sabiam depois contornar isso e retomar o trabalho. Então defeito todo mundo tem. Se Deus for esperar só gente pura para trabalhar, meu amigo, a gente está perdido. A gente tem que começar do jeito que está.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Não é porque ele é perfeito, é porque ele é esforçado. Então a gente não pode, eu não consigo fazer tudo o que eu falo. Ninguém consegue, só Jesus conseguiu. Mas o que você não pode deixar de ter nunca, o que a gente não pode deixar de ter nunca é esforço. Isso nunca pode faltar. E aí, uma pergunta bem cotidiana. Se vocês são chamados a intervir numa briga, uma casa espírita, pode ser, aqui dentro, teve uma confusão braba, e aí te chamam e falam: olha, eu preciso que você me ajude a resolver a situação, para conversar ali com o pessoal que brigou, porque... De que lado será que a gente ficaria? Porque geralmente, nas discussões, quando a gente é chamado a opinar, a gente diz assim: vou ficar do lado de quem tem razão. E perguntaram isso para Kardec, em uma das palestras que ele fez, nessa viagem de 62. Aí ele responde assim: se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco, sem vacilar, do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão. E a gente vê que aí a visão dele de doutrina espírita está muito à frente do que a gente vê de doutrina espírita hoje. Porque ele diz que você pode estar certo na discussão. Fala assim: você largou o tapete molhado lá. Eu não larguei, e foi ele mesmo que largou. Você está certo. Mas se você não age com amor, você não está com a verdade. Porque é o jeito como a gente vai falar. Porque se a gente joga só a verdade no outro, é a mesma coisa que lançar água fervendo. O Kardec, ele ainda diz num trecho à frente, que não entrou ali no slide, ele ainda acrescenta assim: minha medida de apreciação seria, pois, a caridade, isto é, eu observaria aquele que falasse menos mal de seu adversário, que fosse mais moderado em suas recriminações, e com esta medida que Deus nos julgará, pois que ele será indulgente para quem tiver sido indulgente, e inflexível para quem tiver sido inflexível. Palavras do próprio Kardec. Se não tiver amor, não está do lado da verdade, por mais razão que você tenha. Aí a gente lembra de um versículo, João 6,60, quando Jesus termina um discurso, uma pregação, aí uma das pessoas que está ouvindo lá no fundo levanta o dedo assim e fala: mestre, duro é este discurso. É duro ouvir isso. Sabe por quê? Porque é fácil ter só razão. É fácil. Difícil, sabe o que é? É você engolir o orgulho e tentar fazer as pazes. Isso é difícil. É duro. O Emmanuel, no Consolador, ele diz assim: um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. E eu digo, feliz de quem deu a sugestão e das pessoas que aceitaram colocar o nome no Eurípides de Casa Espírita, porque dá uma doçura a mais.
E você quer ver, nossa essência é o bem. E nossa essência ela é tanto o bem, o amor, que quando a gente briga, a gente fica mal. Porque quando a gente se desentende, a gente está indo contra a nossa essência mais profunda. Que embora às vezes a gente não saiba, embora às vezes a gente esqueça, ou embora às vezes a gente não queira lembrar, a nossa essência é o bem. Porque nós somos filhos de Deus. Então toda vez que a gente faz o mal, a gente fica mal, porque a gente está indo contra a nossa natureza. Aí vem o arrependimento, vem o pesar, vem a mágoa. E aí vem uma outra sugestão. Sendo a nossa essência o bem, vocês vão notar que várias vezes a gente briga, e muitas vezes a gente briga com quem a gente ama, pelo incrível que pareça, né? E aí dá vontade de ir lá dar um abraço na pessoa, de pedir desculpa, mas a gente se faz de durão, né? Não vou deixar ele sofrer, né? E o coração tá pedindo, está morrendo de vontade de ir lá e falar com a pessoa. É a essência do bem pulsando lá dentro. E a gente deixa preso. Não tem que deixar preso, não, tem que libertar. Liberta o amor quando ele brota no coração, porque a água parada vira lodo. Dinheiro parado vira doentio. Então as coisas têm que estar em circulação. Não prende o amor dentro do coração, não prende a vontade de pedir desculpa, a reconciliação. Abre a porta do coração e deixa essa essência, que é o amor e o bem, fluir. E quando a gente deixar essa essência fluir, a gente vai ficar bem, porque a gente vai estar agindo de acordo com a nossa essência. Tem uma frase do palestrante, do Haroldo Dutra, que ele diz que o Kardec que a gente conhece superficialmente, com uma leitura superficial dos livros, é o Kardec brigadeiro. É aquele Kardec saboroso, que não dá trabalho. Pensamento filosófico. Agora esse Kardec que a gente conhece, estudando mais a fundo, é o Kardec Giló. É o Kardec que, quando come, amarga um pouquinho. Porque ele vai no fundo. Ele vai no orgulho. Ele vai combater tua vaidade, vai combater o teu egoísmo. Duro este discurso. Já disse um dos ouvintes de Jesus há 2000 anos. A força do Espiritismo é que o Espiritismo não é apenas uma questão de fatos mais ou menos interessantes ou autênticos para divertir os curiosos. É, acima de tudo, uma questão de princípios. É forte, sobretudo, por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fira os olhos, mas porque toca o coração. E segue um outro texto. Por mais iletrado que seja, não deixou de o compreender. É o Kardec falando sobre as pessoas na época de condição mais humilde, de condição mais pobre materialmente, porque isso é um questionamento que gera em uma das reuniões também. Poxa, mas será que as pessoas que são iletradas, que têm dificuldade de aprendizado, conseguem perceber a essência do Espiritismo? Às vezes o cara não consegue ler direito. Isso é uma pergunta que a gente faz até hoje. Aí ele continua. É que o Espiritismo não é uma teoria abstrata que só se dirige aos sábios. Fala ao coração. E para compreender a linguagem do coração, não há necessidade de diploma. Fazei-o penetrar por este caminho, na mansarda e na choupana, e ele fará milagres. Então a gente nota que muitas vezes a gente demora para compreender a essência do Espiritismo, porque a gente acaba ficando preso só ao lado intelectual, que é muito legal.
Mas ele tem que entrar mais fundo. Ele começa na mente, na cabeça, mas ele tem que descer até o coração. Ele não pode ficar só aqui, no nível do intelecto. Tem uma outra passagem no Evangelho de Lucas em que narra assim: eis que se levanta um certo doutor da lei, chega para Jesus e vai tentar ele. E pergunta assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Para conquistar essa felicidade que você está pregando? Aí Jesus, que também não era bobo, pergunta: o que está escrito na lei? E complementa com a segunda pergunta, que é a chave: como leis? Porque Jesus sabia que o doutor da lei sabia o que estava escrito na lei. Isso era mole, era um intelecto. Se ele sabia do início ao fim. Jesus sabia que ele ia responder a pergunta. Então a primeira pergunta de Jesus é voltada à compreensão intelectual do doutor da lei. Aí na segunda pergunta é a virada. Aí Jesus pega ele. Aí ele fala: como leis? Você está só lendo e gravando na memória? Ou teu coração está vibrando junto? Jesus sabia do quão venenoso é a gente ter só o lado intelectual, né? E Kardec percebe isso e segue nessa mesma linha. Se você está falando de espiritismo só com filosofia e ciência e não está falando de moral, você está se equivocando. E a gente deve se perguntar: como eu estou entendendo a doutrina espírita? O que eu estou fazendo dela? Como eu estou lendo ela? Como eu estou sentindo? Para que a gente não caia no mesmo erro, no mesmo equívoco que esses personagens, né, caíram. Essa parte, olha o que o homem diz: coloco, diz Kardec, em primeira linha, consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Coloco em primeira linha. Para ele era o principal. Quantas vezes nós não estamos desesperados, angustiados, e quando a gente está angustiado, a gente nunca vai abrir o livro dos Espíritos ao acaso, né? A gente não vai abrir a Gênesis ao acaso, não desprezando, não é isso. É só dando o tom que a gente quer passar aqui na mensagem. A gente vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo em busca de consolo, de esperança. E quantas vezes aquelas páginas não dão alento ao nosso coração, não nos fazem sentir melhor? Porque se a gente for notar, a essência da mensagem de Jesus, o ponto principal era o despertar da esperança. Muitos dos ensinos de Jesus têm como linha principal despertar a esperança nas pessoas. Falar: olha, tá difícil, mas se você perseverar no bem, como ele dizia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus alentava as pessoas, falava: os tempos podem ser difíceis, mas nunca são difíceis para sempre. Ou no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados todos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A mensagem de Jesus também segue essa linha principal que Kardec diz aqui. A mensagem de Jesus, ela é eminentemente consoladora.
E quando Jesus promete que algum tempo depois ia enviar um consolador, né, para que fosse lembrar tudo que a gente esqueceu, que a gente não podia aprender ainda, que a gente sabe que é a doutrina espírita, ele adjetiva como consolador. Então Kardec está muito alinhado com o pensamento cristão. A gente lembra, por exemplo, nessas tragédias que acontecem, a queda do avião, esses inúmeros casos que a gente vê na imprensa todos os dias. E aí às vezes chega um espírita que está ainda estudando, está numa fase de aprendizado inicial, chega para uma pessoa às vezes que está magoada, que está triste com aquilo que aconteceu, e fala assim, não se preocupa não. Isso aí, sabe o que deve ser? Ele deve ter matado um monte de gente na outra encarnação. Aí agora ele está pagando. Não entendeu o espiritismo. Não entendeu o espiritismo. Coloca em primeira linha consolar os que sofrem. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar de ser humano. Muito cuidado para não deixar de ter o carinho quando a gente for consolar o outro. O ente do outro morreu. Vou falar de mundo espiritual com ele. Falar, meu filho, não, calma, a reencarnação existe. De repente ele até volta ainda. Você tem que dar um abraço nele. Você tem que ouvir ele primeiro. Depois, se ele quiser, vocês conversam. Com carinho, com humanidade, com amor. Não só com intelecto. E aí o Kardec continua. O espiritismo, que não é senão o desenvolvimento e a aplicação da ideia cristã. O espiritismo é o desenvolvimento e a aplicação da ideia cristã. Está em sintonia com tudo que Jesus ensinou. Uma outra passagem. Poucas são as reuniões espíritas, por menores que sejam, sobretudo na França, em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões. Ou seja, naquela época, frequentava católico, protestante, judeu, tinha um monte de gente que frequentava a reunião espírita. Se o espiritismo se colocasse abertamente no terreno de uma delas, afastaria as outras. Ora, como há espíritas em todas, há espíritas em todas as religiões. Ver-se-iam formar-se grupos católicos, judeus ou protestantes, perpetuando-se assim o antagonismo religioso que o espiritismo tende a abolir. É porque perguntam para ele assim, Kardec, que oração que a gente deve fazer? Né? A gente deve colocar algum símbolozinho assim nas sociedades espíritas, que era como eles chamavam as casas espíritas na época. E o Kardec está falando, não coloca símbolo, não coloca nada que te vincule a outra religião, porque nas reuniões espíritas vem pessoas de várias escolas religiosas, né? Então aqui é um ponto que tem que ser neutro. É também a razão pela qual deve-se abster nas reuniões de discutir dogmas particulares, o que certamente melindraria certas consciências, ao passo que as questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. Ou seja, ele está falando, evita falar em questão dogmática. Não é uma proibição, é só uma recomendação. Que a gente pode estudar tudo, né? Mas a gente tem que saber, às vezes, o momento certo de falar cada coisa. Porque aqui é uma reunião que eu não sei quem está aqui. Pode ter um católico aqui, pode ter um protestante, pode ter um judeu. Como é que eu vou falar, por exemplo, que o Antigo Testamento não vale nada? Eu estou ofendendo um judeu, se ele estiver aqui. Como é que eu falo mal, por exemplo, de um pensamento protestante ou de um pensamento católico? E se tem alguém aqui? É isso que o Kardec está falando. Não é que a gente não possa discutir, mais uma vez. A gente pode discutir essas coisas.
Mas nas reuniões ele fala: deem prioridade à parte moral. Porque a parte moral é comum a todo mundo. Ele continua: o espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem encontrar-se e se dar as mãos. Ora, a desunião não poderia nascer da controvérsia. Não vos esqueçais de que a desunião é um dos meios pelos quais os inimigos do espiritismo buscam atacá-lo. É com esse objetivo que muitas vezes eles induzem certos grupos a se ocuparem de questões irritantes ou comprometedoras, sob o pretexto especioso de que não se deve colocar a luz sobre o alqueire. Não vos deixeis prender nessa armadilha, e que os dirigentes de grupos sejam firmes para repelirem todas as sugestões deste gênero, se não quiserem passar por cúmplices dessas maquinações. O Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim: podemos dividir a vida do Cristo em 5 partes. Os milagres que ele fez, que na doutrina espírita a gente estuda que não são milagres como se acredita realmente, são efeitos que acontecem dentro de leis, ou seja, é explicável. Ou seja, os milagres, as predições, os fatos comuns da vida do Cristo, os fatos que foram tomados como dogmas pela igreja e a parte moral. Sobre os 4 primeiros a gente pode ficar discutindo sem fim. Agora, sobre a parte moral, a gente vai sempre se entender. Então a gente deve ter muito carinho, muito cuidado, principalmente quando a gente está conversando com uma pessoa de outra crença, para que a gente não possa ferir ela. Porque às vezes você pode estar até com a razão, mas se não tiver o amor, se não tiver o cuidado, se não tiver o carinho, você não pode estar certo. Outro ponto do livro: influência do espiritismo nas crianças. Kardec falava até de evangelização nas viagens espíritas. É notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas de todas as idades e de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos, onde pudemos constatar o fato pessoalmente. Isto nem lhes tira a alegria natural, nem a jovialidade. Ou seja, não são crianças sisudas, são crianças alegres. Nelas não existe essa turbulência, essa obstinação, esses caprichos, ou seja, não eram mimadas, que tornam tantas outras insuportáveis. Pelo contrário, revelam um fundo de docilidade, de ternura e de respeito filial, que as leva a obedecer sem esforço e as torna mais estudiosas. Foi o que pudemos notar, e essa observação é geralmente confirmada. Se pudéssemos analisar aqui os sentimentos que essas crenças tendem a desenvolver nas crianças, facilmente conceberíamos o resultado que devem produzir. E aí, a gente nem vai tocar tanto no assunto da questão de trazer a criança para a evangelização, porque eu acredito que isso aqui seja bem já dado. Porque você não pergunta para o seu filho se ele quer tomar vacina, se ele quer comer. Se você sabe que aqui é bom, que aqui ensina a ser humilde, a ser caridoso, a ser uma pessoa melhor, por que eu não vou trazer? Não é? Porque criança, às vezes ela não quer mesmo. Você tem que insistir. Eu lembro eu mesmo, quando entrei aqui pequeno, minha mãe me entrou me arrastando aqui. O chão ali na frente desliza, né? Não sei se vocês já notaram. Eu entrei deslizando ali no chão. Aí minha mãe jogou lá dentro da sala do passe e falou: vai ficar. Funcionou. Faz efeito. Então assim, tragam as crianças. Filho, sobrinho, neto. Experimenta. Kardec
define a educação como a arte de formar caracteres. A arte de formar o caráter. Isso é educação para Kardec. Só que tem uma questão antes. Porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente está terceirizando a educação. A gente está deixando de educar os filhos em casa, de dar limite, acha que a escola tem que educar. E o pior, às vezes acha que a casa espírita tem que educar. Não que não eduque. Todo mundo na escola e na casa espírita vai fazer o máximo, meu amigo. Se o pai e a mãe não fizerem em casa, não tem milagre. Então assim, não é só trazer o filho e deixar aqui dentro, não. Você tem que trazer o filho e você também tem que se modificar. Porque só educa quem se educa. Por isso que é tão difícil ser educador. Que educar dá trabalho. Sabe por quê? Porque você vai ter que mudar. Porque às vezes você fala assim pro seu filho: ah, filho, não faz isso, mas você faz. Ele pode até agora que não é novinho, não vai falar nada. Mas depois que crescer, se ele não for um espírito iluminado, coisa que é a minoria, muitas vezes ele vai jogar na cara. Vai falar: você não faz? O que está mandando eu não fazer? Então, para educar, eu devo levar o meu filho, mas eu também devo ser evangelizado aqui. Por que Paulo viu Jesus na estrada de Damasco? Por que ele não saiu pregando? Por que ele não saiu já falando sobre o evangelho? Primeiro ele teve que ficar 3 anos no deserto como tecelão. Depois de mais 3 anos como tecelão. Depois ele ficava como assistente da reunião. Ele vinha, limpava, ajeitava uma coisinha ali. Por quê? Porque ele teve que se educar primeiro. Como é que ele ia educar os outros se ele não estava educado? Como é que ele ia iluminar os outros se ele não tinha luz? Então o processo é de educação mútua. Você traz a criança, mas eu abro também o meu coração para mudança. Até rimando, ó. O Kardec ele era metódico. Eu admiro isso nele. Ele dá uma listinha assim com alguns itens que você deve fazer para que a casa espírita, né, para que as reuniões elas sejam tranquilas. Aí na instrução que ele dá lá, tem lá número 4. Olha o regulamento. Todos os membros devem-se reciprocamente benevolência e cortesia. Em qualquer circunstância, deverão colocar o interesse geral acima das questões pessoais e de amor próprio, agindo uns para com os outros, segundo os princípios da caridade. E o mais legal, ele coloca uma nota. Em caso de dissidência, aquele que crer estar com a razão deverá prová-lo, sendo mais caridoso e mais benevolente. O erro estará, evidentemente, com aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a primeira pedra. E ele continua ali embaixo. Estando, pois, admitido que não se pode ser bom espírita com sentimentos de rancor no coração. Não está querendo dizer aqui também que você tem que ser santo, porque isso também é um perigo às vezes da compreensão mais inicial. Porque às vezes a gente entra aqui e às vezes até as pessoas, por acharem que nós somos espíritas, né? Às vezes a gente faz alguma coisa lá fora e fala: mas você fez isso, você era espírita. O pessoal enche a boca para dizer: eu sou espírita, mas eu não sou perfeito, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado para não cometer o erro de querer ser santo antes de ser humano. Porque a gente entra no processo da culpa, a gente cristaliza, não anda para frente. Antes de ser santo, a gente tem que ser humano. Você fala: eu não sinto raiva. Claro que sente. Todos nós, quando vemos alguma cena, né, de violência, alguma coisa ruim, às vezes a gente fica revoltado. Quando vê as denúncias de corrupção, a gente fica com raiva.
é natural ainda da nossa natureza, do nosso estado. O negócio é o seguinte, é o que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou deixar ele aqui no meu coração? Vou cultivar? Eu vou trabalhar, né? Então, rancor, você vai sentir uma vez ou outra na vida. A vontade de dar um cascudo em alguém, de responder, vai sentir vez ou outra, né? É normal. O que não é normal é você chegar e concretizar. Então a gente tem que trabalhar com calma, com paciência conosco mesmo e ir seguindo. E aqui, para a gente finalizar, o Kardec, concluindo lá as impressões que ele teve da viagem, ele diz assim: por toda parte encontrei pessoas felizes, aflitos consolados, mágoas acalmadas, ódios apaziguados. Por toda parte a confiança e a esperança, sucedendo às angústias da dúvida e da incerteza. O número das metamorfoses morais nos operários é quase tão grande quanto a dos adeptos. Hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, índoles pacificadas, em suma, desenvolvidas as virtudes mais cristãs, e isto pela confiança, doravante inabalável, que as comunicações espíritas lhes dão de um futuro em que não acreditavam. Para eles, é uma felicidade assistir a essas instruções, de onde saem reconfortados contra a adversidade. Também se vê em alguns que andam mais de 1 légua, com qualquer tempo, inverno ou verão, enfrentando tudo para não perderem a sessão. É que neles não há uma fé vulgar, mas fé baseada em convicção profunda, raciocinada e não cega. Por todos os lugares que ele passou, pessoas que estavam perdidas se encontraram, pessoas que estavam angustiadas e foram consoladas, pessoas que encontraram um caminho para a felicidade. Não que a felicidade esteja só aqui, a felicidade está na caridade. Porque é fora da caridade não há salvação, não fora do espiritismo não há salvação, é no bem. Mas o espiritismo é uma grande ferramenta, é um grande caminho para a gente seguir. Como disse uma pessoa outro dia, que eu não me lembro quem é, não lembro se foi aqui em alguma palestra, eu acho que foi o Hernani na segunda passada. A gente está fazendo a prova com a cola. A gente está fazendo a prova com consulta. Mas não quer dizer que a pessoa que está fazendo a prova sem consulta não possa tirar uma nota boa. Porque se eu não tiver caridade, o ateu que tem caridade está na minha frente. Então, eu espero que a gente possa ler o livro, procurar na biblioteca, livraria, na internet. E uma última dica: existe um estudo desse livro, Viagem Espírita em 1862, no Pode Ser. Pode Ser é um podcast. O que é um podcast? Podcast, você junta algumas pessoas, escolhe um tema e conversa sobre o tema. Só que você junta especialistas sobre o tema. E você grava a conversa. Aí você posta na internet para outra pessoa ouvir também. Aí nessa conversa a gente vai ter o palestrante, o Haroldo Dutra Dias, outros palestrantes espíritas, Luiz Sérgio, Ricardo Marçal, e eles vão também conversar sobre esse livro, né? Portalser.org é mais um aprofundamento aí para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Muita paz.